Vamos lá, gente. Nós falamos ontem, pessoal, sobre entrega e o poder da entrega, o resultado sobrenatural da entrega. O que resulta a entrega? E vamos falar um pouquinho mais rapidamente sobre isso e orar para uma semana realmente poderosa, milagrosa, uma semana extraordinária. Salmo 37, versículo 5. Diga comigo: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Nós falamos, Abraão entregou o filho e recebeu uma nação. Ana entregou um filho que ainda nem tinha e recebeu não só um filho que foi o maior profeta de toda a nação, a maior autoridade, porque quando nós falamos de profeta, não visualize Samuel como um profeta comum. Foi um profeta que tinha a posição de juiz e de rei. Ele liderava a nação. Isso é forte demais. Ele liderava a nação. Ele governava. Deus falava por seu intermédio e liderava o povo por seu intermédio. Profeta, juiz, atuava como rei, como general, era forte demais. E, como ela dedicou esse filho ao Senhor, Deus deu a ela outros 5 filhos. Você vê que coisa gloriosa, que coisa extraordinária. Por isso que nós precisamos, essa palavra entrega, o conceito dela tem que mudar. Isso tem que ir realmente, nós precisamos ir no profundo dela. O que significa entrega? E entrega sem reservas. E o que isso resulta na vida de uma pessoa. Daniel entregou seus 3 anos e meio, os primeiros 3 anos como cativo na Babilônia, ele entregou fidelidade. Ele entregou temor, reverência, obediência, mesmo como cativo. Decidiu no seu coração não fazer nada que entristecesse ou contaminasse a sua fé ou entristecesse a Deus. E resultou em quê? Em uma 10 vezes mais sábio do que qualquer outro sábio da Babilônia, com dons de sonhos e visões e interpretações, e uma vida inteira de glória. Entrou o rei, saiu o rei, entrou o rei, saiu o rei, e Daniel sempre cabeça. Sempre. Está entendendo o que eu quero dizer? Sim ou não? Entra governo, entra governo, sai governo, e Daniel sempre topo, sempre cabeça. Nós falamos da fidelidade da viúva, que ofereceu que aquela era o seu tudo, né? o pouquinho de azeite, o pouquinho de farinha da panela, e que resultou no milagre da multiplicação e da provisão durante 3 anos e meio de fome e de escassez na nação. Por isso que eu sempre digo uma coisa: sai desse mundo e vem para esse mundo. Viu? Sai desse mundo e vem para esse mundo. É a única maneira de você viver no sobrenatural. É se transportar, sai de lá e vem para cá. Porque tem uma coisa linda que nem você vai entender o que acontece com você. Nem você consegue discernir o que acontece com você.
Porque o que acontece com você não é natural. O que acontece é sobrenatural. É a graça, é o poder, é a unção do sobrenatural sobre a tua vida. E faça o que eu disse ontem. Ontem, o que eu falei para vocês, quem estava aqui comigo ontem? O que eu falei para vocês que eu ia fazer ontem? No culto. O que eu falei? Eu ia fazer um culto de ação de graças. Por quê? E eu quero ensinar isso para você. Aprenda a comemorar com ação de graças todo o bem que Deus tem te feito. Todas as bênçãos que Deus tem feito a você. Todas. Aprenda. Tudo que Deus fizer, primeiro, a honra que Ele te der, devolva a Ele. E todo o bem, toda a bênção, todo o agir dEle na tua vida, pare e vai comemorar com culto de ação de graças. O que é um culto de ação de graças? Bispo, nesse culto de ação de graças, eu posso comer, posso ter alguma coisa para comer? Pode. Você pode preparar uma mesa bonita, com a sua família, com os que você ama, com aqueles que são seus. Só que ali o propósito não é comer, ali o propósito é falar, orar, falar da grandeza de Deus, falar da glória de Deus, falar de todos os bens que Deus tem feito, de todos os benefícios que Deus tem derramado sobre a vida de vocês, de tudo que Deus tem feito e vocês reconhecem que só seria possível através da graça e do favor dEle. Fale, louve, adore, glorifique a Ele. E esse é o momento, a Bíblia não diz que em tudo dai graças? Em tudo. Eu disse, essa é a última semana, não é? Sim ou não? Quando você fechar um mês, Deus cuidou, Deus proveu, Deus multiplicou. Reúna a sua família. Faça um almoço ou um jantar, mas não com o propósito de comer. Comer é acessório. Certo? Comer é acessório. Não é esse o propósito. O propósito é glorificar a Deus. O propósito é louvar a Deus. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado por todo o bem que o Senhor tem nos feito. Obrigado, Senhor, pelo seu favor multiplicador. Obrigado pela provisão. Obrigado por nos trazer até aqui. Obrigado, Senhor. Obrigado pela mudança, pela transformação. Obrigado pela paz. Obrigado pela comunhão. Obrigado por nos preservar, por cuidar de nós. A gratidão é multiplicadora. Quanto mais grato você se torna, mais Deus acrescenta sobre a tua vida. Está entendendo? E isso é maravilhoso, isso só fortalece a fé. Isso só fortalece a fé. Quando eu faço isso com os meus, e eu faço e adotei o sistema, tenho feito mais do que você possa imaginar. Eu faço, se assenta à mesa todos, e nós vamos falar de tudo que Deus tem feito. Nós vamos compartilhar um com os outros tudo que Deus tem realizado. E às vezes até buscamos, eu disse, quando a mensagem, em relação à mensagem que nós falamos aí no final de semana e desde sexta-feira, nós estamos falando que do medo, da bagagem do passado, a bagagem do passado,
que é a bagagem do passado? Né? Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Mas a gente traz, você pode trazer com você muita bagagem que só traz peso, que só vai dificultar a sua caminhada. Que bagagem é essa? Aquela bagagem de fracassos que você sofreu, de decepções, de traumas, de falências que você sofreu, frustrações, relacionamentos que não deu certo. Enfim, cada um tem suas bagagens que precisam ser totalmente eliminadas da vida de vocês. Então, eu ainda ontem falava para os meus filhos, né? Há um tempo atrás, eu compartilhei algumas experiências que eu vivi por conta, né, dos problemas que eu enfrentei na casa dos meus pais, os problemas que a minha família, os meus pais enfrentaram. Então, os problemas, a falência, o fracasso do casamento dos meus pais, me trouxeram muitos reflexos, me trouxe muita influência negativa, afetando a minha personalidade, o meu emocional, causando bloqueios, medos, traumas, problemas. Cada lugar, você muda de um lugar para o outro, daqui a pouco os problemas estão chegando lá, você tem que mudar daquele lugar, fugindo de problema. Aí você parece que vai viver um tempo de paz, daqui a pouco os problemas estão se repetindo, a história está se repetindo, e você tem que sair daquele lugar e mudar para um outro lugar. Daqui a pouco os problemas estão acontecendo tudo novamente, é uma sucessão de repetições. E daqui a pouco você se vê agora você tendo que mudar de cidade, de estado. Mudar de estado. Então, é uma vida de foragido. Você vive fugindo. E os problemas trazem humilhações, traz dor, traz vergonha. Então, ontem eu compartilhava isso com os meus filhos e dizia a eles, então, tem algumas coisas que você muito jovem, aquilo entra dentro de você. Então você vai criando bloqueios em você, você começa a ter medo. Medo da história, da sua história ser a mesma. Por quê? Porque só problema. Financeiramente, um problema atrás do outro. Um fracasso atrás do outro. Vida conjugal, um caos. Família, estrutura, porque a estrutura de uma criança, a família é a base, é o seu alicerce, é a sua segurança. O meu estava em ruínas. Então o que acontece? Você vai crescendo com sentimentos de frustração, com bloqueios, com traumas, com medo. Medo. Como se diz, quem me garante que a minha história não vai ser a mesma? Até você ter um encontro com Deus, receber o Espírito Santo e Ele transformar você em um novo homem. Entende? Transformar você em um novo homem.
Quando Ele transforma você em um novo homem, como nós estudamos, não quer dizer que esse sentimento não vai tentar, em algum momento, te dominar novamente. Mas você já sabe como lutar. Você já tem ferramentas para combater. Você já sabe como reagir. Você já sabe que tipo de palavras você vai liberar. Você já sabe. Porque aquela vozinha maligna, ou as vozes malignas, como nós falamos, que Saul ouviu, lá de 1 Samuel, aquelas vozes malignas, elas, se você não tiver muita segurança em Deus e a voz de Deus não for a autoridade máxima na tua vida, ela tem poder sobre você. Então perguntaram ao Senhor, se aquele homem já havia chegado ali. E o Senhor respondeu, repita isso comigo mais uma vez, diga: ele está aí, escondido, entre a bagagem. Onde ele estava escondido? Não era para ele estar escondido. Agora era hora de Deus honrá-lo publicamente. Deus havia ungido ele para aquele momento. Deus havia revestido ele para aquele momento. Por que esconder no meio da bagagem? Por quê? Porque o medo, o sentimento de incapacidade, o medo do desafio, o medo da responsabilidade, o medo do novo tomou conta. Dominou. E é justamente essas bagagens que eu estou me referindo agora que faz isso com a pessoa. Está entendendo? Aí, diga comigo isso aqui. Diga comigo, então correram, e eu quero fazer isso com você. Eu quero correr aonde você está escondido e te tirar do meio dessa bagagem. Eu estou correndo aí e tirando você do meio dessa bagagem do passado. É o que eu estou batendo sem cessar. É novo homem, novo resultado. Novo homem, diga comigo, resultados novos. Tem nada a ver. O espírito muda, a fé muda, a visão muda, a mentalidade muda. Então, daqui a pouco eu concluo o raciocínio. Eu estava dizendo isso para meus filhos, fazendo essa trajetória, e eu não estou fazendo ela para vocês agora, porque é muita história, tá? Eu fui fazendo para os meus filhos essa trajetória, rapidamente. Então, isso fez com que desenvolvesse até um certo tempo, um cara medroso, um cara tímido. Eu já contei para vocês que até os 12, 13 anos de idade, eu dormia do lado da cama da minha mãe com a minha mão enfiada debaixo dela. Eu já falei, quem sabia disso? Já parou para pensar o que é um garoto de 13 anos de idade, 12 anos aproximadamente. Eu dormia do lado da cama da minha mãe e eu tinha que enfiar a mão debaixo da minha mãe por causa da minha insegurança, por causa do meu medo. Porque todos esses problemas causaram uma deformidade dentro de mim. Medo, pavor, medo de tudo. Medo de tudo.
E você vai crescendo, amadurecendo. Aí você começa a ter medo da vida. Você começa a ter medo dos desafios da vida. Das coisas não acontecerem, das coisas não darem certo. Até realmente você ter um encontro com Deus. Até você realmente, a minha família sabe. É assim, de verdade, nos últimos dias eles têm aprendido muito comigo. E é o que eu quero transferir a você. Diga a palavra comigo, segurança em Deus. Diga segurança em Deus. Eu tenho uma segurança em Deus que eu não preciso de opinião. E eu não preciso de afirmações para me apoiar. Porque quando eu sinto que Deus é que está me movendo para algo, é natural. Todos virão. E não tem para mim palavra se. Não tem. Porque eu estou seguro em Deus. Sabe aquela palavra assim, ó? Diga, eu e o Senhor somos a maioria. Acabou. Ah, mas você está sozinho. Diga, eu e o Senhor comigo somos a maioria. Está entendendo? Você tem uma segurança em Deus. Você tem uma convicção. E você sabe que se Deus está nisso, se Deus está com você, não tem como dar errado. Não tem como não acontecer. Não tem como não. Por isso, como é que a gente faz isso? Eu estou dizendo a você, ontem, por exemplo, vamos assistir televisão. Não. Vamos louvar, agradecer, desenvolver isso com Deus. E quanto mais a gente, diga comigo, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais Deus se aproxima de nós. Eu terei o quanto eu decidir de Deus na minha vida. Você terá o quanto você decidir que você quer de Deus na tua vida. Porque Deus disse que o passo, achegai-vos a mim, que eu me achegarei a vós. Então o passo é do homem. A decisão é do homem. E uma vida toda, a gente vai escutar isso aqui, né? Também Saul foi para sua casa em Gibeá, e com ele uma tropa de homens cuja, diga comigo, uma tropa de homens cujo coração Deus havia tocado. Deus moveu corações para estar com ele. Diga comigo mais uma vez, diga, mais alguns homens malignos disseram, como poderá este homem nos salvar? Quem falou isso? Quem falou isso? Homens? Você acha que isso mudou? Você acha que não está cheio de boca maligna por aí? Você acha que não está cheio de mentes disponíveis para o diabo? Aliás, mente disponível para Deus é o mínimo. Mas para o diabo é fértil. O solo é fértil. Você sabe que isso aqui é um solo fértil, né? Diga comigo, a mente é um solo extremamente fértil. Significa o quê? Que o que você plantar vai dar em abundância. Entendeu? O que você plantar aqui vai dar em abundância. Por isso precisa cuidar daquilo que vai plantar. Porque aqui é um solo fértil. Ultra mega fértil. Por isso que eu tenho que escolher muito bem a semente que eu vou plantar aqui. Que vai dar em abundância. Seja para o bem ou seja para o mal. Então,
Mas alguns homens malignos disseram: como poderá este homem nos salvar? Diga comigo, e o desprezaram. Não lhe trouxeram presente. Diga em voz alta, por favor. Mas Saul se fez de surdo, surdo para as vozes malignas. Está entendendo? Bispo, literalmente eu vou ouvir pessoas? Pode acontecer. Mas outras vezes você vai ouvir na sua mente, nos teus ouvidos. Está entendendo? Como é que vem essa voz maligna? Você viu que o questionamento é se ele seria capaz. Não foi isso que nós vimos? Se ele seria capaz. É a mesma voz que ela sussurra sobre você. Se você será capaz. Capaz do quê? Capaz de viver a materialização dos seus sonhos, do seu negócio, capaz de crescer, capaz de avançar, capaz de comprar aquele apartamento, capaz de comprar aquela casa, capaz de romper com essa crise, sair melhor do que entrou, capaz de constituir uma família, capaz de criar seus filhos, capaz de formar. E aí que entra esse autocontrole, esse domínio, esse fruto do Espírito, que faz com que você combata e ignore essas vozes. Porque tem que ser combatida. Tem que ser combatida. Com o quê? Com uma palavra de afirmação. Com uma palavra de afirmação. E o Espírito Santo nos move a isso. Tanto é que lá no 11, diz assim, ó. Quando Saul ouviu estas palavras, diga comigo, o Espírito de Deus se apossou dele e ficou o quê? Furioso. Não furioso por causa dessas palavras, você não dá conta. Mas com o problema que estava se levantando, com o problema que havia se levantado posteriormente a isso. É uma indignação. É uma fúria. Eu posso. Deus é comigo. Eu posso, a graça me favorece. A graça supre o que me falta. Está entendendo ou não? Amém, pessoal? A graça supre o que me falta. Esse relacionamento com Deus, essa intimidade com Deus, essa unção sobre a sua vida, esse poder que é derramado sobre nós. Se tem uma coisa que eu acredito demais, é nisso. É o favor de Deus sobre a vida de uma pessoa e existe uma unção diferente sobre a vida dela e pode ser difícil para todo mundo, para ela é fácil. Pode ser complicado para todo mundo, para ela não. Pode ninguém conseguir, ela consegue. Porque há uma unção sobre a vida dela. Amém? O Senhor é como a minha sombra à minha direita. Já viu que onde você vai, tem como você ir e a sombra não ir? A sombra não te acompanha? Sim ou não? Você ficar em pé aí, eu estou vendo a minha sombra aqui, ó. Ó, minha sombra me acompanha no chão, ó. O Senhor é como a minha sombra. A Bíblia diz isso. A minha direita. Não tem jeito de eu ir e minha sombra não ir. Minha sombra me acompanha. O Senhor é como a sombra. Ele me acompanha. Amém, pessoal? Olha que coisa linda que diz aqui, ó. Diga comigo, aqueles a quem o Senhor abençoa, o que está escrito aqui? Possuirão a terra. Vamos lá. O Senhor, diga comigo, o Senhor firma os passos do homem e se agrada do seu caminho.
Se eu mudar a tradução, vai dizer que o Senhor firma os passos quando a conduta desse homem o agrada. Sabe o que significa o Senhor firmar seus passos? São passos firmes, são passos seguros, é a bênção de Deus sobre a tua vida, onde você pisa, o que você se propõe fazer, o Senhor firma os seus passos. Diga comigo, se cair, não ficará prostrado. Diga, porque o Senhor o segura pela mão. Vem cá. Querido, se o Senhor o segura pela mão, você vai ficar prostrado? Ó, se cair. Diga comigo, se. Viu? Se. Porque há uma grande probabilidade de não, mas se cair, diga comigo, não ficará prostrado. Isso quer dizer que você não vai ficar no chão. Isso quer dizer que você não vai ficar caído. O Senhor o segura pela mão. Quando você tem uma criança, nós somos como uma criança para o Senhor. Quando você pega na mãozinha de uma criança, o que acontece? Ele tropeça, você pega ele pela mão, às vezes você até levanta ele assim, ó. É ou não é? Você até levanta, ele já tropeçou, vai cair de cabeça, você segura ele, né? Às vezes tira até o pezinho dele do chão. Opa! Você só fala assim para ele. Opa! Foi nada. Não é verdade? É o que o Senhor faz conosco. Dá a mão para ele aqui, você vai igual aquele filhinho aqui, ó. Tropeçou, dá aquela cambalhada, vai cair, opa, o Senhor arranca o teu pezinho do chão, você firma de novo, só fala, opa, foi nada. Não fica no chão. O Senhor o segura, Ele levanta. Por isso que a Bíblia diz o seguinte, se faça como uma criança. Porque para entrar no reino nós temos que ser como uma criança. Sabe, segurar na mão dele e confiar. O que uma criança faz? Você pega aqui, pode ter um buracão aqui, ó. Você fala assim, vamos lá. 1, 2 e... Você pega ele pela mão aqui, você pula ele lá na frente. É ou não é? Estou vendo umas vó aí que ri até não querer mais. Olha lá, tá vendo? Estou escutando risada de vó. Risada de vó. Sabe aquelas vó que estraga o neto assim, sabe? Deixa fazer tudo. Então, você pega na mãozinha dele e fala assim, ó, buracão, hein? Vamos lá, vai pular. Você, 1, 2, 3 e... Você alavanca ele e joga ele lá na frente. Ele tem medo? Tem? Sim ou não? Não tem. Porque ele confia. Confia no pai, confia na mãe. E por que a gente não confia no pai? Tem um abismo, não dou conta de pular. Claro que eu dou. Se ele segurando nas minhas mãos, eu não dou? Sim ou não? Se botar uma criança em cima desse altar aqui, você lá embaixo e disser, pula aqui, ele não vai fazer? E vai pular? Sim ou não? E tem uns mais corajosos. Você fala, calma menino, que ele pula com tudo. Não sabe nem se você vai dar conta de segurar ele. O que não é o caso de Deus. Seja como uma criança. Seja como uma criança. Pega na mão dele. Tenha essa relação com Deus. Desenvolva isso. E conforme você vai pulando seus abismos, e conforme você vai tendo os seus tropeços e não cai, e se cai antes de cair, ele está te levantando, chega um momento que a confiança é 100%.
Não é verdade? Você pega na mão de um filho, você pula um desafio para ele, você fala, agora vamos para o maior. Ele não vai? Sim ou não? Não, agora vamos para o mais difícil ainda. Tá, você já pulou aquele, vamos pular. Ele não vai? Ele vai, e cada vez mais. Quem está entendendo? A sequência diz assim: fui moço, diga comigo, e agora sou velho. Diga, porém, jamais vi o justo desamparado. Ele não está dizendo assim, ó, faz tempo que eu não vejo um justo desamparado. Foi isso que você leu comigo? Sim ou não? O que foi? É uma palavra que faz a diferença. O que é jamais? Nunca. Está entendendo? Jamais vi o justo desamparado. Diga comigo, nem a sua descendência a mendigar o pão. O justo fica desamparado? Diga, jamais. São palavras que têm que estar registradas. Porque são as palavras, as respostas que você vai dar às vozes malignas. Essas são as respostas que você vai dar às vozes malignas. Jamais, jamais o justo será desamparado. Jamais o justo ficará sem resposta. Jamais. Essa é a resposta que você dá a vozes malignas. Diga comigo, espere no Senhor. Vem cá. Só para deixar claro aqui, ó. Diga comigo, espere no Senhor e ande nos seus caminhos. Mas esperar não tem que ficar esperando? Olha aqui para mim, vem cá. Espere no Senhor. Não tem que ficar esperando. Mas aqui está mandando andar nos caminhos. Então, eu espero ou anda? Por isso que existe uma confusão sobre o esperar. Parece que o esperar é passivo. O esperar não é passivo. O esperar é ativo. É uma questão de espírito. É uma questão de coração. De tranquilidade de alma. Você espera no Senhor, mas não quer dizer que você está parado. Você espera e anda nos caminhos do Senhor. E aquele que o teme, ele o instrui no caminho que deve andar. E os seus segredos são revelados àqueles que o temem. É forte isso, não é? Então espere e ande. Talvez se fosse uma pessoa falando com outra, você fala assim, espera mais anda. Mas é para esperar ou é para andar? Entendeu? Não, mas o que é que o senhor falou? É para esperar ou para andar? Espera no Senhor e ande nos seus caminhos. Diga comigo, Ele o exaltará para que você herde a terra. Você verá quando os ímpios forem exterminados. Agora, diga comigo, não serão envergonhados nos tempos difíceis. Nós estamos em tempos difíceis? Estamos? Diga, não seremos envergonhados nos tempos difíceis. Diga comigo, e nos dias da fome, o que vai acontecer? Terá fartura. Nos dias da fome terão fartura. Dê para Jesus uma salva de palmas. Para Jesus. Para Jesus. Toma posse disso. Volto a dizer, nós vamos contrariar todas as previsões. Todas. É a história, é o que eu falava na live agora de manhã. As pessoas vão perguntar assim, mas o que aconteceu com você? Querido, meu bordão é diferente.
O meu bordão é diferente. Todo mundo pode ter um bordão, mas o meu bordão é ungido. Meu bordão é milagroso. Entendeu? Mas meu Deus, o que aconteceu? O bordão, querido, meu bordão já não é meu bordão é o bordão de Deus. O que é o bordão de Deus tem unção de milagre. É isso que acontece. Fique em pé, por favor. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber. Vê a multiplicação aí, por favor. Tem uma multiplicação aí, qual é? Quanto? 100 vezes mais. 100 vezes mais. Mas tem uma coisa importante. 100 vezes mais, vírgula. Agora, por favor, vai até a outra vírgula e para. Quanto que é o tempo presente? Agora, filho. É já. 100 vezes mais, já. Tudo aquilo que nós deixamos por amor ao Senhor, que nós entregamos ao Senhor, nós recebemos 100 vezes mais, já no tempo presente. Tempo presente é agora. Casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos. E com eles, perseguições. Tem perseguições. Diga comigo, e na era futura, diga a vida eterna. E ainda a salvação. Ainda a salvação. Por isso que vale a pena essa entrega, gente. Sabe essa entrega sem reservas? Essa entrega sem medo. Sem medo. Sem reservas. Eu volto a dizer sobre o bordão. Moisés, meu filho, o que você tem na mão? Aliás, não vão me ouvir, ninguém vai acreditar em mim, ninguém vai achar que o senhor me... O que você tem na mão, meu filho? Um bordão. O que é um bordão? Uma vara, pedaço de pau. Joga esse bordão no chão. Bordão, Deus transformou o bordão numa serpente. Moisés até corria dela. Pega pela cauda, meu filho. Deus, quando ele deu aquele bordão, consagrou, Deus tomou aquele bordão, havia já uma unção sobre aquele bordão. Aí, passa por favor. Olha o que o Senhor diz a ele. Leve, pois, na mão este bordão. Diga comigo. Com o qual você fará os sinais. Que eram milagres e maravilhas. Porque aquele bordão era símbolo da autoridade, do poder que Deus estava dando a ele. Então Moisés tomou a mulher e os filhos, fez com que montassem num jumento e voltou para a terra do Egito. Lê o final agora. O bordão de... Agora já não era dele. Agora já era o bordão de... Ah, como eu quero que isso entre dentro de você. Como eu quero que isso entre dentro de você. Porque agora que se tornou o bordão de Deus, se tornou um bordão do sobrenatural. Com uma unção sobrenatural.
Esse bordão, querido, com esse bordão nas mãos, um homem de 80 anos devastou a maior potência do mundo. Com esse bordão nas mãos, querido, esse homem transformou água em sangue, sangue em água. Com esse bordão nas mãos, esse homem abriu o Mar Vermelho. Com esse bordão nas mãos, ele despojou a riqueza do Egito. A riqueza do Egito veio tudo para as mãos do povo de Deus. Com esse bordão nas mãos, ele tirou a água da rocha, ele extraiu a água da rocha. O sobrenatural aconteceu, que é o que eu estou dizendo. Hoje nós estamos aqui numa reunião, segunda-feira, vida profissional. Faça do seu negócio o bordão de Deus. Faça do seu negócio, da sua empresa, do seu negócio, da sua casa, da sua família. Faça do seu negócio o negócio de Deus, o bordão de Deus. Porque o bordão de Deus, vou repetir mais uma vez, querido, todo mundo tinha um bordão. Tudo quanto é pastor de ovelha tinha um bordão. Certo? Todo mundo tinha. Mas com a unção e o poder que havia no bordão de Moisés, não. Só o bordão de Moisés. Significa que todo mundo pode ter um negócio igual ao seu, pode fazer a mesma coisa que você faz, trabalhar com o mesmo produto que você trabalha, mas com a unção do sobrenatural que tem o seu, não. Está entendendo ou não? Sim ou não? Mas você acredita nisso? Olha, se você acreditar e se entrar dentro do teu espírito, todo mundo pode ter igual, mas não é igual. Pode ter parecido, mas não é parecido. Porque o teu se tornou de Deus. E o de Deus tem unção do sobrenatural, unção de milagres, unção de transformação, unção do sobrenatural. Deixa isso entrar no teu espírito que muda tudo. Deixa isso entrar no teu espírito. Tem muitas coisas importantes que nós falamos aqui. Muitas. Feche os seus olhos, por gentileza. Se o seu negócio se tornar um negócio de Deus, se o seu bordão se transformar no bordão de Deus, você vai precisar de muita estrutura e muita gente para te ajudar. Viu? Viu? Você vai precisar de estrutura. Você vai precisar de estrutura. Você vai precisar se reciclar para dar conta do que Deus vai mandar. Viu? Você vai ter que se reciclar. Qual vai ser a sua preocupação? Eu preciso me reestruturar, eu preciso me reciclar, eu preciso me renovar, eu preciso agora buscar coisas novas para dar conta do quanto Deus está mandando para a minha vida. Porque é o que vai acontecer. É o que vai acontecer. Então só se preocupe com uma coisa agora. Eu quero que você vai repetir algumas frases que eu disse aqui. Você é surdo para todo tipo de vozes malignas, certo? Diga: eu sou surdo para toda e qualquer tipo de voz maligna. Diga: eu sou surdo. Diga: eu só ouço uma voz, a voz de Deus. Surdo para vozes malignas. Você vai dominar seus medos, bagagem do passado. Você está descartando tudo, não serve para nada, né? Porque novo homem, novos resultados. Novo homem, novos resultados. Diga comigo: o justo jamais fica desamparado.
Não tem essa história, faz um bom tempo que eu não vejo um justo desamparado. Não, o justo jamais será desamparado. E mais, ainda que caia ou ainda que tropece, diga comigo, não ficará prostrado, porque o Senhor o levantará. Segura na mão de Deus. Levanta uma das suas mãos aí e segura na mão de Deus. Diga: Senhor, segura na minha mão. Eu quero ser como uma criança. Eu quero ser como um filho que anda de mãos dadas com o pai. Não há a mínima possibilidade dele cair. E não há abismo que ele não possa pular, transpor, superar. Senhor, segura na minha mão. Fala com Deus agora você. Fala com Deus. Fala com Deus. Fala com Deus e segura na mão dele, porque não tem abismo, não tem buraco, não tem barreira, não tem o que você não vai poder superar. Não tem, você vai pular cada um maior do que o outro. Não quer dizer que não haverá buracos, não quer dizer que não haverá abismos, mas você vai transpor a todos, você vai superar a todos, você vai pular todos, porque Deus é com você. Deus é com você. Você vai ficar com aquela palavra: em tempos de crise você não fica desamparado. Em tempos de crise você vai ter fartura. Você terá fartura. 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 Fartura em tempo de escassez, em tempo de fome. Fartura, abundância em tempo de escassez, em tempo de fome. Em nome do Senhor Jesus, acredite nisso. Agora consagra o teu bordão a Deus. Transforma o teu bordão no bordão de Deus. Transforma o teu negócio no negócio de Deus. Transforma, e não há limites, não há limites. Você vai viver o sobrenatural um dia após o outro, um mês após o outro, e sem medo de errar. Esse será o mês mais incrível, o mês mais surpreendente da tua vida. Você vai superar, vai viver cada mês um novo milagre, cada mês um novo sobrenatural, cada mês o sobrenatural de Deus na tua vida, porque o teu bordão já não é mais o teu bordão é o bordão de Deus, o teu negócio é o negócio de Deus. Então não tem como dar errado, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Declara isso. Declara isso. Não tem como você cair. Não tem como você ficar prostrado. Não tem como você não transpor os abismos. Não tem. Não tem. Você está segurando nas mãos do Senhor. Nas mãos do Todo-Poderoso. Abençoe, Senhor, todas as pessoas que estão conosco. Abençoe todas as pessoas que estão na transmissão, Senhor. Segura na mão dela, Senhor. Eu sei que tem pessoas do outro lado levantando as mãos, Senhor. Segura nas mãos delas. Você que está na transmissão, levanta a mão aí e dê a tua mão a Deus. Diga: Senhor, segura na minha mão. Eu sou como um filho, eu sou como uma criança que segura na mão do Pai. Segura a minha mão, Senhor. Segura a minha mão e me levanta, Senhor. Segura a minha mão e me ajuda, Senhor. Me ajuda nessa caminhada. Me ajuda a transpor os abismos. Me ajuda a pular os abismos, Senhor. Me ajuda, Senhor. Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar, vai segurar nas suas mãos, como um pai segura na mão do filho, e ajuda esse filho a transpor os obstáculos, em nome do Senhor Jesus. Isso, segura, você que está na transmissão, segura, deixa Deus segurar a tua mão e te levantar, em nome do Senhor Jesus. Deixa Ele te revestir, deixa a unção dele ser derramada sobre a tua vida, e você vai viver o sobrenatural de Deus, a unção sobrenatural. Você vai viver milagre em cima de milagre. O sobrenatural de Deus vai te acompanhar. As pessoas não vão entender, em nome do Senhor Jesus. O justo jamais é desamparado. Jamais. Aleluia. Aleluia. Não tem como dar errado. 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 Não tem como. Não tem como.
Não tem como. Dá o teu coração a Ele. Dá o teu coração, entrega. Entrega e se entrega, porque você não vai receber na mesma medida. Não, a medida de Deus é 100 vezes mais. Você viu a matemática? É o mínimo de 100 vezes mais. É o mínimo de 100 vezes mais. Essa é a matemática do Senhor para a tua vida. Aleluia. Enche o teu povo, Senhor. Levanta o teu povo, Senhor. Levanta essa pessoa, Senhor. Reveste ela com unção e com poder. Abençoe, Senhor. Abençoe o trabalho. Abençoe a obra das mãos. Abençoe os negócios. Abençoe, Senhor. E que o teu sobrenatural se manifeste na vida dela. Que o bordão dela se torne o bordão do Senhor. Tenha essa convicção. Tenha essa certeza no seu coração. Tenha essa certeza. Pode outros ter a mesma profissão, o mesmo negócio, a mesma atividade. Mas não é como o seu. Porque o seu é o de Deus. O seu é o de Deus. Muita gente tinha um cajado, muita gente tinha um bordão. Mas como o de Moisés, não. Porque aquele cajado, aquele bordão se tornou o bordão de Deus. Receba essa unção sobre a tua vida. Receba. É tudo, é tudo. É tudo para Ele. É tudo para Ele, é tudo. Não. Nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre o Senhor. Tudo para o Senhor. Adore a Ele. Diga isso a Ele. O que eu tenho para te oferecer, Senhor, é tudo sobre o Senhor. É tudo para o Senhor. Isso, diga a Ele. Não, se esvazia. Mostra a Ele que você depende dEle. Tudo. Então diga. Diga a Ele, sem ti nada sou, Senhor. É tudo sobre o Senhor. Tudo sobre o Senhor, tudo para o Senhor Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre o Senhor, tudo para o Senhor Jesus. Então diga a Ele com toda a tua fé. Hosana. Hosana nas maiores alturas. Hosana. Hosana. Hosana nas maiores alturas. Hosana. Hosana. Hosana nas maiores alturas, porque dele, por meio dele, só para ele são todas as coisas. E a ele pois a glória eternamente. Levante as suas mãos, que essa unção seja derramada sobre a tua vida. Que esse poder seja derramado sobre a tua vida. Que esse revestimento seja derramado sobre a tua vida. Esse espírito, essa fé, essa convicção. Que a unção do sobrenatural seja derramada sobre a tua vida,
sobre o teu trabalho, sobre a obra das tuas mãos. Que a unção do sobrenatural, assim como estava sobre o bordão de Moisés, que esteja sobre o seu. Em nome do Senhor Jesus. Que seja milagres em cima de milagres. Maravilhas em cima de maravilhas. Sobrenatural. Um atrás do outro na sua vida. Seja abençoado em nome de Jesus. Receba essa unção. Que a graça, o favor do Senhor lhe acompanhe. Diga: eu creio, recebo e tomo posse em nome do Senhor Jesus. Amém.